Vamos abrir nossas Bíblias, meus amados, no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 12. Apocalipse 19, 12. Oremos. Meu Rei, meu Pai, meu Senhor, mais uma vez estarei a profetizar as palavras cujo vem de Ti. E ai de mim, Senhor, se falarem pelos meus próprios meios, pois tenho aprendido que a profecia deve ser avaliada e também o Espírito cujo se recebe a profecia também deve ser provado. Pois o Senhor certamente haverá de falar para a sua congregação, para a sua noiva, para os obadias dessa era. Usa minha vida com propriedade, com unção, com poder, para se retransmitir aquilo que é e precisa ficar. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Apocalipse 19, 12, meus amados. A semana passada foi um banquete, na verdade, né? E continuará sendo um grande banquete nessa noite. Lembrando que quando eu falar assim diz o Senhor dos Exércitos, é porque é o Senhor dos Exércitos. Pode ser que alguns dentre vocês não estejam acostumados a ouvir isso de um pregador ou nos púlpitos, mas muitos já ouviram isso. Mas o assunto é, será que o Senhor mesmo? Pois o Senhor fala, sim. O Senhor fala com os profetas de hoje. Mas na medida que tu estiver conosco a receber as palavras de vida eterna, entenderás o que é a verdadeira profecia. E a verdadeira profecia é a palavra do Senhor. Nós estamos no livro de Apocalipse e nós estamos juntos a estudar aquilo que João viu quando o céu se abriu. Pois Deus deu a João a graça, a honra de poder ter a maior de todas as experiências, de ver o céu se abrir, os olhos espirituais de João se abriram e viu o que viu. E mesmo estando no céu, em espírito, ao ver todas essas coisas, pois estava na terra, porque ele viu um cavaleiro sobre o cavalo branco. Quem é esse cavaleiro? Cujo é qualificado, cujas suas características no livro do Apocalipse dizem que ele é fiel e verdadeiro e peleja com justiça. Yeshua. João viu o Senhor que está vindo sobre seu cavalo. E nós vamos entender acerca disso. Apocalipse 19, 12. João descrevendo o Senhor vindo, o cavaleiro vindo sobre o cavalo branco. E seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Em verdade vos digo, que na minha coxa está escrito um nome. E todos saberão o que está escrito na minha coxa, porque eu sou o que sou. Mas na minha coroa, na minha cabeça, há vários diademas. Autoridade, poder, unção, capacidade,
domínio, mas há um nome que será mistério. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quando aqueles tiverem um corpo glorificado, estes conhecerão esse nome. Pois em verdade eu vos digo, diz o Senhor, eu sou o que sou. Já não bastaria isso para a terra tremer e temer? Ou precisaria dizer, Deus forte, Deus Emmanuel, Deus conosco, Jeová, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Elohim, Elohim, assim diz o Senhor. Eu sou príncipe, sou o alfa, assim diz o Senhor, sou o ômega, sou o leão, raiz de Davi, mas também me defino assim, eu sou o que sou. E para o homem não consegue raciocinar e interpretar, ter discernimento e buscar a sabedoria para entender o que significa que eu sou o que sou? Pois em verdade eu vos digo, o que é o poder para vocês? Assim diz o Senhor. O que é a magnitude para você? O que é o macro para vocês? O que é a força para vocês? Pois a minha resposta para você é dizer, eu sou o que sou. Então João, no versículo 12, assim diz o Senhor, viu as minhas características. Ele observou os meus olhos e viu como chama de fogo, porque aonde há a verdade, aonde há o Espírito da verdade, aonde há o Espírito Santo, deve haver fogo, deve haver poder, deve haver unção, deve haver purificação e santidade. Pois eu sou o Espírito e Ele habita em mim, porque eu sou o que sou. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, os teus olhos, ó homem, ainda não são como chamas de fogo, porque ainda não entendeu que o fogo deve ser aceso como uma tocha que nunca se apaga, cujo quando tu abres a tua boca, há fogo, há autoridade, há santidade. Os seus ouvidos e o seu corpo completo deve arder em fogo como uma chama que não se apaga. De dia e de noite, a chama deve estar acesa. E quando a chama chega próxima à sarça ou ao espinheiro, esse deve pegar fogo também. Quando o Espírito está em vós, quando o Espírito Santo que está em vós, assim diz o Senhor, está florescendo e mantém a chama acesa do Espírito Santo, quando tu chega perto do espinheiro, das pessoas, do pecador, daquele que me buscam, deve também queimá-los. Eis a diferença entre o homem natural e um homem espiritual. Quando um homem espiritual está, há fogo aqui.
E os que são sábios dirão: eu quero estar perto desse homem, porque tem fogo. Assim diz o Senhor. E João viu a chama de fogo dos meus olhos. João teve a convicção do poder, a convicção da unção. Apocalipse 19:12. Olha que diz: e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Assim diz o Senhor. Há mistérios, filhinhos, que não serão revelados no livro da lei e da graça. E há mistérios que continuarão ocultos até a eternidade, para que o homem com corpo glorificado entenda que eu deixei segredos para serem revelados no meu grande dia. E eu terei prazer de reunir a minha congregação para revelar os mistérios cujo em vida na terra não tiveram o prazer de ouvir, porque ainda não era tempo. Assim diz o Senhor. Então, qual é o pai que numa festa de aniversário não guarda um presente como surpresa para dar para seu filho em particular? E assim dizer: papai tem um presente para você. E o filho vai dizer: mas eu ganhei tantos presentes na minha festa. Os meus tios me trouxeram presente, minha mãe me trouxe presente, os meus irmãos me trouxeram presente. E o pai vai responder: mas eu tenho o meu presente para você. Então o pai irá dar os mistérios que não foram revelados na terra e serão revelados para aqueles que chegaram diante da sala do trono. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quer mais? Apocalipse 19:13. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz a palavra da profecia. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pois em verdade, eu vos digo, o sangue da eterna aliança será minhas vestes. Pois a vida que dei por intermédio do sangue trouxe aliança que para todo sempre nunca foi rompida. Trouxe a confirmação que de mim eu sou a aliança permanente. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E sendo eu a aliança permanente, vingarei no grande dia todos aqueles que por causa do meu nome foram mortos e os seus sangues foram derramados. Pois em verdade eu vos digo, em mim, assim diz o Senhor, há uma eterna aliança para todo sempre. Apocalipse 19:13. Diz a palavra: a sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Observem o plural da palavra
exércitos. Observam que não há apenas um exército, mas há exércitos. Pois há legiões de anjos, legiões de querubins, serafins, arcanjos, anjos levitas, ministradores, anjos de batalha e anjos de guerra. Todos os cavalos estarão com seus cavaleiros e todos são equipados com armaduras de guerra. Olha que mistério o Senhor está enfatizando nessa noite para a igreja. Pois assim diz o Senhor, em verdade eu vos digo que eu não vim no mundo para trazer paz, mas sim espada. A igreja contemporânea prega o amor, mas não vive o amor que se prega. Porque se vivesse o amor que se prega, certamente saberia que a espada também faz parte de um conjunto de bandeiras. Assim diz o Senhor. Pois quando havia guerra na antiguidade, pegava-se um lençol branco e colocava-o na ponta de uma vara e balançava-no por um lado e para o outro. Era sinal de rendição ou de paz? Nos altos das muralhas, os guardiões das muralhas, os que ficavam em cima das muralhas, sejam os arqueiros ou os soldados de sentinelas, quando sabiam que seu exército não era capaz de enfrentar o exército adverso que estava atrás dos muros, então o que eles faziam? Levantaram suas bandeiras e lançava-as de um lado e para o outro como sinal de rendição, de acordo e de paz. E um profeta da antiguidade, assim diz o Senhor, um profeta da antiguidade, quando chegava numa cidade, os que sabiam que era profeta de verdade, perguntava de longe do próprio palácio do rei e gritavam: quero falar com você da porta. Avisa aquele que está chegando no portão se ele vem com bandeira ou com espada. Falando-se de profeta, quando vinha na antiguidade. O que significa isso? Significa que aquele que estava no castelo estava numa grande distância do portão da entrada principal da cidade. Então, por ordem do rei, os serviçais do palácio avisavam os outros serviçais, que avisavam aqueles que estavam na porta, que avisavam aqueles que estavam no meio da cidade, e assim chegava até aqueles soldados que estavam no portão, lá nos muros. Era como uma única voz entoando até chegar no destino. Tamanho era o medo dos reis da antiguidade quando um profeta de verdade se apresentava. O que dizer de Herodes quando avistava João Batista? Assim diz o Senhor. O que dizer de Acabe quando avistava Elias? E nos tempos de Daniel? E nos tempos de Isaías? E nos tempos de Jeremias? Pois em verdade eu vos digo, se Moisés estivesse entre vós, ele iria confirmar que de fato é verdade. Porque até mesmo todo o Egito estremecia, temia e tremia
quando via o profeta chegar. Então, essa geração prega a bandeira, assim diz o Senhor, a paz. Prega a paz, mas não vive essa paz. Porque se procurarem direito dentro dos seus depósitos, encontraria muitas varas, cujo na ponta delas terão bandeiras. Mas até chegar até a bandeira, encontrará varas. Simbolicamente, para balançar em cima e erguer o pano branco, é preciso amarrá-lo numa vara. Então essa geração abre seus aposentos, encontra várias bandeiras, mas para usar a bandeira branca, tem que passar pela vara primeiro. E entre as varas, entre as bandeiras, há também espadas. Então, em verdade, eu vos digo, eu não vim com bandeira, mas eu vim com espada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E todos os cavalos e cavaleiros estavam revestidos de armaduras. E sua principal arma era a espada. Assim diz o Senhor. Apocalipse 19, 14. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puros. Assim diz o Senhor. Presta atenção, amada igreja. O vosso inimigo, Satanás, ele é imitador. Em algumas entidades, em alguns centros de feitiçarias, o cavalo representa força e faz parte do símbolo da macumbaria, da feitiçaria e da bruxaria. Outras denominações seitas colocam-se de branco para representar a espiritualidade. Inclusive dizem entre si, somos espíritas, porque do Espírito fomos formados e para os Espíritos nós iremos. E o Espírito de nós saiu e o Espírito de nós voltou. E eles continuam dizendo, precisamos estar alinhados com vestes brancas. Em outras situações, assim diz o Senhor, o vosso inimigo aproveita o incenso, que é a adoração. O incenso, que é a simbologia do clamor, do louvor, para receber oferendas com incensos de velas, de pano e também de palha queimada. Mas em verdade, eu vos digo, diz o Senhor, que o santo que decide ser santo deve se santificar todos os dias, lavando as suas vestes. E aquele que conhece não perderá o conhecimento. Mas aquele que não tem o conhecimento perecerá, assim diz o Senhor, porque enganado será. Pois o espírito do engano está com aquele que imita para enganar a muitos e dar ao homem aquilo que ele deseja ver e deseja ouvir. Vamos continuar? Apocalipse 19, 15. Que tremendo, amado. Da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações.
Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Em verdade eu vos digo, a minha palavra já basta para corrigir as nações. O amor estava diante das nações. A justiça estava diante das nações. Mas agora o juízo estará diante das nações. Foi justo, assim diz o Senhor, fui justo e leal, dando oportunidade desde o menor ao maior. Fui justo e leal, dando oportunidade ao ignorante e ao sábio, ao pecador e ao santo. Por isso que a justiça sempre esteve. Mas agora é hora que a punição, a correção, a vara faça parte de uma espada afiada, pois com a minha palavra as nações serão corrigidas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então as nações pagarão pelos seus erros e pelas suas maldades. Há nações que serão corrigidas por cobrarem imposto de nações pequenas. Há nações que serão corrigidas por ter um punho de ferro e com severidade corrigiram nações vizinhas. Há nações cuja maldade operou, a promiscuidade abundou e o pecado se alastrou. E essas nações serão também corrigidas. Há nações que negaram o meu nome, blasfemaram contra os meus santos. Há nações que não ouviram a voz dos profetas e há nações que zombaram dos profetas. E essas também serão corrigidas. Há nações que não se inclinaram nem para a direita e nem para a esquerda, e se consideram laicas, laicos, se consideram neutros, se consideram nações de todos os povos, e assim dizem em seus corações: somos um Estado unido, cuja falsa profetisa sai a profetizar, pois essa também será corrigida. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E há nações que se escondem e não querem apresentar os meus feitos e nem dar os meus testemunhos. E por causa da sua covardia, será também corrigida. Pois em verdade eu vos digo, ai também da nação que foi criada desde o princípio. Ai também de ti, Jerusalém. Eu corrigirei as nações com minha palavra, assim diz o Senhor. Eu corrigirei as nações com espada aguda e afiada. Apocalipse 19, 16. Estão seguindo? Estão recebendo? Estão preparados? Olha que diz: na capa e na perna dele estava escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Pois assim diz o Senhor a instruir para a sua noiva. Presta atenção. Em verdade, eu vos digo. João teve o privilégio de poder ler a língua que muitos homens não conseguiriam entender ainda hoje. Mas entenderão amanhã. Porque muitos escrevem King of Kings, outros pintam Rei dos Reis, outros escrevem Rei, outros ouvem falar de monarquia, outros ouvem falar de príncipes, mas não sabem o que significa. Mas chegará um dia em que a terra inteira entenderá esse significado, até os ímpios. Quando eles olharem para o céu e verem o manto salpicado de sangue, assim diz o Senhor, e verem cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, e na minha coxa é escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quando chegar esse dia, todos os ímpios e os santos irão se prostrar obrigatoriamente. O ímpio não se converterá, assim diz o Senhor, pois fugirá para as montanhas, blasfemará e tentará guerrear, e vai dizer no seu coração, e entre eles, quem é aquele cujo tem o nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Ele está querendo ser o nosso Senhor? Pois batalharemos contra ele. Então muitos vão correr, muitos, assim diz o Senhor, vão recorrer a teorias. A mídia atual irá propagar o Apocalipse, a invasão, e se lembrará dos filmes criados por uma cidade cujo na montanha fez objeto de idolatria com imagem de homens. Hollywood. Então se lembrará de Hollywood, se lembrará dos filmes dos extraterrestres, da invasão, e irão dizer, é a profecia no qual a Bíblia sempre diz, no qual os pastores pregavam, no qual as igrejas anunciavam, e no qual nós conhecemos desde os princípios que a mãe Igreja Católica afirmava. Pois em verdade eu vos digo, assim diz o Senhor, eles irão dizer, mas não irão reconhecer. Irão entender o que está escrito, mas irão fugir para as montanhas. Os corajosos e valentes, os príncipes da terra e os reis pequenos da terra se agruparão para a grande batalha. Mas os covardes e os fracos, que não receberam armas de guerra, nem cavalos e nem carros para se proteger na batalha, irão fugir. Mas quando eles fugirem para as montanhas, assim diz o Senhor, deixarão passos sobre a terra. E os meus anjos, os meus exércitos, assim diz o Senhor, verificarão cada passo deixados na areia. Pois o vento não irá apagar, e os rastros ficarão sobre a areia,
e o cheiro ficará sobre a relva, e o seu barulho vai ecoar como de diante de um cano ou de um túnel. Diante de um túnel vai entoar a voz desses e chegará até os meus ouvidos. E quando isso acontecer, eles serão denunciados por eles mesmos e serão encontrados. Mas os seus rastros serão deixados na areia. O cheiro deixado na relva e o seu barulho nos túneis denunciarão o cheiro da impureza, o rastro da maldição e o barulho da perdição. Porque por muitos, assim diz o Senhor, se deram em alegria e festas e promiscuidades. Então, mesmo em silêncio, continuarei ouvindo os seus cantos e gritos da promiscuidade. E assim serão julgados. Assim diz o Senhor. Apocalipse 19, 17. Vamos lendo. Então vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: venha e se ajunte para o grande banquete de Deus. Estão preparados? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então será soprado um grande sopro, um grande vento que passará por toda a terra. É como pegar a poeira, ou grande areia, colocá-lo sobre a mão e assoprar. Assim soplarei sobre as aves do céu, até que elas cheguem para o campo de batalha. E todas as aves da terra que voam, todas as aves de rapinas existentes no planeta irão para o campo de batalha. Então elas serão convidadas para o banquete. Muitas delas estarão com seus ninhos e terão que abandonar os seus ninhos com seus ovos e filhotes, porque se elas não forem para o banquete, não terá comida para dar de alimento para os bebezinhos. Então elas serão chamadas para o banquete, porque por muito elas estarão com fome. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Apocalipse 19, 18. Diz a palavra: venha e come a carne de reis, de generais e de soldados, de cavalos e cavaleiros e de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Pois assim diz o Senhor: na batalha, o exército adversário será aniquilado. Alguns ficarão vivos para poder ser representante da minha justiça e do meu juízo, para que esses possam dizer: viu que o Deus dos Hebreus, o Deus de Israel, o Deus da antiguidade fez conosco? Então, eles se lembrarão da terra do Egito e assim serão obrigados a prestarem culto e a me reverenciar. Assim diz o Senhor. E no livro de Apocalipse 19, 20 a 21 diz assim:
E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em verdade, eu vos digo, a besta, o falso profeta e o anticristo estarão na batalha de Megido juntamente com um grande exército. Então, o juízo para aqueles que blasfemará e profetizará a profecia de Satanás para enganar a muitos e para fazer com que muitos bebessem do vinho da perdição, pois todos esses serão lançados no lago de enxofre, cujo nem o inferno suportará. E será o fim para a besta, o falso profeta e o anticristo. Aleluia! Pois em verdade, eu vos digo, alguns podem se perguntar, assim diz o Senhor, o que será do exército inimigo e do anticristo? Pois esses serão lançados no lago de fogo. Assim diz o Senhor. Creia, pois assim eu farei. E os que permanecerem vivos fugirão para as montanhas e serão perseguidos e mortos à espada. E os que assim eu permitir, diz o Senhor, que viva, servirá de testemunho, porque mesmo assim é necessário que aqueles que nunca se curvaram diante de mim se curvem. Porque eles receberam a adoração de homens. Então, os que permanecerão vivos, escutem, ó igreja, os que permanecerão vivos serão os reis e as rainhas desses tempos. Todas as autoridades da terra se curvarão diante do Rei dos Reis. Terão que prestar reverência e adorá-lo. Assim diz o Senhor. Aquele que se julgava ser ateu e que me julgava, assim diz o Senhor. Políticos que colocavam gravatas e linho fino, as melhores roupas, as melhores joias, que nunca se curvou diante de homem e dizem em seus corações, somos uma nação forte. Não me curvo diante de ninguém, pois esses terão que se curvar. E para que eles todos vejam, esses se curvarão também, porque serão obrigados a se curvar diante de mim. Assim diz o Senhor. É como se tivesse um grupo de 10 amigos. E desse grupo de 10 amigos, um se curva primeiro. E ali os outros 9 ficam olhando. Só que os 9 também devem fazer o que esse fez. E os 10 se curvarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Temem, tremem e guardem essas palavras, cujo é a profecia do Senhor para aquele cujo
estão tendo o privilégio de poder recebê-las. Ai daqueles que pisarem sobre essas pérolas e dizem: esse eu não creio. Essas profecias eu não creio. Mas eu creio naquele que vai me profetizar aquilo que eu gosto tanto de ouvir e que me faz tão bem. Pois o Senhor, sim, amados, virá, não com paz. Aquele cavaleiro que está assentado sobre o cavalo branco virá com espada. Porque a terra teve sua oportunidade, sim, de receber o amor 2000 anos atrás, de receber a palavra, de receber o verbo, de receber Jesus Cristo. E até os dias de hoje, a palavra do Senhor está. Mas mesmo assim, as nações não a querem. Fecham seus olhos. Pai amado, apenas lhe agradecemos, apenas recebemos. Certamente o temor está, certamente também o amor, também a bandeira, mas também a espada está. Obrigado, Rei, pelo grande privilégio que estamos recebendo de receber aquilo que hoje o Senhor está colocando nas nossas mãos. Pois a igreja sábia guardará essas pérolas e certamente a usará quando será para ser usado. Amamos o Senhor de todo o nosso coração, pois Tu és o cavaleiro do cavalo branco. Maranata, Senhor. Maranata, Senhor. Vem. Vem, Senhor. Amém e amém.